E você pode ter, digamos assim, o cesarismo também de esquerda, né? O Chaves também era cesarista. Você veja, é uma perspectiva presente na América Latina. Bolívar, os mais recentes, né? Fidel, Chaves, quer dizer, são os nossos, né, por assim dizer. Quer dizer, isso é o ideal? Não, está longe disso, muito longe disso. Não é por aí, não deve ser por aí, mas pode ser um momento de passagem estratégica em algum determinado momento. No caso desse cesarismo regressivo, que é claramente isso que está posto nesse momento, tudo que o Bolsonaro fez é regressivo. A impressão que ele está voltando para o século XVII, né? Plantação de açúcar, todo mundo escravo, né? A diferença é que seremos todos negros, né? Quer dizer, é essa perspectiva que está posta ali. E essa reforma da Previdência indica essa direção regressiva nas condições de vida, nas condições de educação, de formação, de tudo. Agora, essa questão de vamos negociar a Previdência, não dá, cara, conversa isso aí. A gente tem que ser contra isso daí, porque ela é produto de uma grande mentira. Há recursos. Por que os ricos não pagam? Né? Minha fabriquinha, minha fábrica vai falir se eu tiver que pagar tudo isso. Não precisa pagar, não, então. Né? Como é que você fica? Né? E alguém paga, né? Nós. Como vai ser isso? O negócio da reforma da Previdência. Quem que vai pagar? Quem ganha R$2.000? Vai ser um rapa. Quer dizer, é uma ofensiva contra o povo e contra os trabalhadores, assim, descarada. É guerra contra os trabalhadores. Agora, foram milhares de imbecis para a rua pedir. Quer dizer, é um masoquismo desgraçado, não é? Não, viva essa reforma da Previdência aí do Guedes e do Bolsonaro. O cara está sacrificando gerações, gente. Gerações estão indo para o sacrifício. E os imbecis vão lá dizer que viva. Quer dizer, é acreditar muito no que os rádios, televisões e veículos outros aí de comunicação dizem. Quer dizer, nós não temos uma força suficiente para dizer que isso é uma grande farsa. Que os ricos paguem, a coisa está resolvida. Uma outra, o que está na Constituição não é aposentadoria, né? É previdência, o sistema de previdência social. Isso significa saúde, assistência social e aposentadorias. São 3 eixos. Quer dizer, tudo começou com o tal do DRU, desvio dos recursos da União. Aí a coisa matou. E daí você começa a desviar dinheiro daí. Depois os ricos não pagam. Daí é fácil você fazer essa conta que está indo para a falência. Claro, foi levada, né, pensada estrategicamente para ser levada à falência. É uma coisa estratégica. As privatizações foram assim. A questão da dívida, né, que não está sendo discutido nesse governo, né? Como é que vai ficar a previdência de quem já está aposentado, não está sendo discutido. Não, então, tem várias coisas, mas pode ter certeza que tudo é ferro no povo. Tudo isso é. Então é uma situação bem dramática, né? Daí eu insisti de novo que esse dia 14 é muito importante, estar organizado, envolver o maior número de pessoas. Jovens, olha, jovens, eles não têm futuro desse jeito. Qual é o futuro da juventude? Se não tem estudo garantido, né? Se não tem assistência social garantida, né?
Você não tem aposentadoria garantida. Olha que legal, aos 60 anos você vai receber um salário mínimo, não meio salário mínimo. Né? Como é possível uma coisa dessa? Menos de meio, né? 400. É? Praticamente um terço. 400 reais, brincadeira. Nesse sentido, Diga. assim, fica parecendo que o 30 de maio agora está ficando maior, né, do que o 14. E eu tenho uma grande preocupação com isso, porque assim, a gente começa a ver uma mobilização meio xoxa, né, porque está xoxa a movimentação do dia 30. Tá. E aí a gente viu isso muito forte no movimento Ele Não, né? O segundo ato foi fracasso. E essa mistura, talvez, da bandeira, não sei se o termo seria esse, da pauta, né? Que agora 30 é educação, 14 previdência. Se isso também não fragmenta ainda mais. Sim, é um erro. Né? É um erro. Porque tem muita gente, já ouvi isso de pessoas assim que tá caminhando ali no formigueiro. Né? Não, dia 30, não, nós vamos investir tudo no dia 14. Por exemplo, na minha faculdade, no dia 15, foram professores que é a primeira vez na vida, né, uma vida longa, que compareceram a passeata. O diretor foi. O cara tem 60 anos, bem nada. Nunca tinha ido passeata. Nem no fora, nem no dia. No dia 15, né? No dia 15. Mas acontece agora, no dia 30, a liderança dos servidores falou, não, nós acho que nós não vamos parar no dia 30 e vamos investir no dia 15. Não, dia 14, desculpe. Né? Então veja que isso pode esvaziar o dia 30 e isso não é bom. Isso, eu tenho assim, uma grande. Eu acho que vai esvaziar muito o dia 30. Né? O local, o ambiente que eu trabalho, educação, a gente vai ter pouquíssima adesão porque não vai ser considerado, inclusive, como paralisação. Então, a adesão, ela é de quem está disponível para isso. Pois é. Então, pois isso é um problema também, né? Então, eu fico pensando que o que as pessoas pensaram em fazer essa atividade no dia 30 e não investiu maciçamente na articulação e na situação do dia 14 de junho, né? Porque isso também vai refletir no dia 14 de junho. O que poderia ser muito maior no dia 14, a gente pode ter um grande ato, uma grande atividade, porém, pode-se também repercutir o dia 30 lá com um certo esvaziamento, uma situação... Não, o movimento é um só, mas ele... É aquela coisa que eu estava dizendo, nós vivemos um momento que a tendência é das linhas paralelas, não há convergência. Né? E as linhas paralelas, elas são fracas, você precisa ter a convergência. Né? Não. Primeiro o camarada lá no fundo, eu passo para você. Diga. Eu estou tentando pensar assim, pergunto uma noite do fim do túnel. Tem uma locomotiva vindo para cá. Uma locomotiva vindo para cá, com a correlação que você falou. Parecido com o Ariel, por exemplo. Eu comecei a militar nos anos 80, no final dos anos 80, ainda moleque. E naquela época não tinha direito, vamos dizer assim, no movimento popular social. Né? Essa direita cresceu de um tempo para cá. Acho que até com contribuições de setores da esquerda. Alianças do PT e do PCdoB para se manter na UNE, na CUT, etc. Surgiu um camarada do PCdoB que está no governo do PSL de Roraima. Pois é. A gente vê que essa direita cresceu, principalmente no final dos anos 90 e 2000 para cá.
Tanto que em algumas últimas manifestações a direita, em termos de ocupar os espaços públicos da rua, até punha mais gente que nós. Aí eu até reforço a pergunta do Ariel. Assim, isso coloca, do ponto de vista do embate ideológico mais presente, né? Porque a gente brigava com uma esquerda, até com uma falsa esquerda, que enganava, que era meio uma briga com a social-democracia, né? Que engana a classe operária, e agora a gente briga com a direita mesmo, ou seja, com os representantes do capital mesmo. Mas parece, assim, pelos últimos acontecimentos, que essa direita, do mesmo jeito que ela cresceu relativamente rapidamente nos últimos tempos, parece que ela tende a se enfraquecer. Ou ela vai estar daqui para frente na ordem do dia. Né? E junto com isso, com essa tendência, se há essa tendência de enfraquecimento desses grupos de direita, para onde eles caminham, junto com isso a perspectiva nossa, né? Que é difícil. Você já colocou de unificar a classe trabalhadora, porque tem questões estruturais, econômicas, da fragmentação da classe. Isso implica no subjetivo. Eu já vi trabalhadores, que você ensina, que é a origem de classe também não deixa de eu vi trabalhadores conversando comigo, minha tia mesmo, alunos, minha tia virou, não, tem que fazer a reforma da Previdência mesmo. Eu comecei a trabalhar nova com 17 anos, vou aposentar com 47, 30 anos de contribuição, me sinto muito nova para estar aposentando, não sei o quê, sabe, opiniões e falas, você vê que não é, até o conhecimento da reforma da Previdência, de ponto por ponto, não existe, mas é meio que no senso comum, na experiência de vida, né? Então, assim, e tem que acabar com a estabilidade, né? Tem que ter estabilidade até para funcionário particular, além do público de empresa particular. Ah, Deus me livre, ninguém trabalha. Já não trabalha? Já não vai trabalhar mesmo. Trabalhador de empresa, para eu trabalho no setor privado, empresa privada, já não trabalha. O cara conversa, né? Trabalhador vai botar um monte de sem vergonha por aí, e não sei o que, até puxou meu saco. O professor, não é todo mundo que é responsável. Aí essas conversas assim, essas conversas assim com as pessoas, né? Não que nós sejamos quem é militante seja iluminado, nada disso, não. Mas quando a gente conversa com familiares, com pessoas, então assim, se há essa tendência de enfraquecimento desses setores da direita, do ponto de vista de ganhar as mentes e corações, né? Da disputa, não sei se ideológica, no sentido ideológico, mas na disputa de visão de mundo, ou de apontar uma posição, mesmo que não seja comunista, mas minimamente progressista. A gente volte até avanços, etc. Essa tendência, digamos, conservadora, na verdade reacionária, ela existe em toda a América Latina e em toda a Europa. Né? Nos Estados Unidos, obviamente. Não sei como isso pega, digamos assim. Na Ásia também existe isso, né? Vide a Índia, né? Que é um país-chave. Né? Duterte, Indonésia. Temos pelo menos o exemplo do Nepal, né? Pelo menos aí ninguém considera muito, mas agora já era uma monarquia, agora já é uma república democrática federal. A mais alta do mundo. A mais alta do mundo. Governado pelo Partido Comunista, mais perto do céu. Mas enfim, é difícil dizer se isso se consolida. Por exemplo, na Itália é uma coisa recentíssima, mas você tem essa liderança do que está o primeiro-ministro agora. Nessa eleição de hoje, né, a previsão é 30% para o Salvini e 20% para o tal do movimento Cinque Stelle, do Beppe Grillo, que é uma coisa assim, né, não se sabe bem o que é. Né? Mas tem metade dos votos aí. Não vai nenhum comunista, nenhum. Elegeu um. Né? A situação da Itália é dramática, para quem tinha um partido de 2 milhões de militantes. Né? Foi destruído. E, quer dizer, não é que bateram, mataram, nada disso, é uma destruição do processo ideológico. É uma derrota ideológica da nossa né? Muito grande.
Agora, há outros lugares que isso não se condensa. Por exemplo, o que está condensando, e na verdade ele está também se separando o joio do trigo, esses movimentos de direita. No momento que os caras já estão xingando a Janaína de comunista, né, é que eles estão fechando a cerca deles. Xingaram aquele cara do MPL aqui, não sei o quê. Pois é, né? O cara estava conversando com o Ivan Valente, pau nele, né? Uma coisa de louco, né? Então eles estão fechando, mas será que eles aglutinam, se condensam? Também é um problema da esquerda, né? Mas será que eles se condensam? E se condensar em torno de uma liderança que seguramente não é o Bolsonaro? Ele não tem essa capacidade. Pode emergir um outro, porque é uma tendência histórica ao cesarismo, quer dizer, que eu já comentava antes, né? Nos anos 30, por que o fascismo não venceu na França? Porque havia 3 organizações. Eles não conseguiram confluir, né? Quer dizer, mesmo que fossem diferentes, tivessem as divergências, não apareceu, digamos, um Mussolini, que unificou o movimento e que fez mesmo um movimento de massa. Quer dizer, não é uma coisa complicada. Quer dizer, havia grupúsculos fascistas pela Europa inteira, todos minoritários. Alguns chegaram ao poder ou perto disso, quando as tropas nazistas invadiram, colocou os caras lá. República de Vichy. Não, mas eu penso assim, por exemplo, os guardas de ferro na Romênia, já tem umas coisas assim. Você pega Portugal e Espanha, não era fascismo propriamente dito, aquilo era a direita católica, né? Reacionaríssima, monárquica, né? O Salazar nunca falou em restaurar a monarquia, né? Mas o Franco fez isso, não fez? Né? Restaurou o poder dos Bourbons, que é a coisa mais trágica, né? Então, mas é preciso haver uma condensação e aparecer, digamos assim, essa liderança, né? O líder carismático lá, que diria o Weber, né? Diga lá. O Dória quer cumprir esse papel. Ele é um candidato, mas meu problema, minha dúvida com o Dória é o seguinte: ele tem um defeito gravíssimo, ele é paulista. Aquelas bolas dele não ajudam, né? Pois é. Aquelas camisetas bola dele pulou. Entendeu? Não dá, o cara é muito paulista. Não dá. O cara fala de fazer sucesso em Nova York, mas pelo Brasil afora tem minhas dúvidas. Mas depois, a gente, o debate sobre frente, eu quero voltar nessa questão, né? Ele é sempre muito difícil de trabalhar no sentido da compreensão da complexidade que é essa questão, né? Porque eu, na convivência com a militância em geral, e independente de qual partido seja, ou se é ou não vinculado a partidos, né? Muito difícil, né? Em primeiro lugar, um ponto de partida que eu acho que é importante é ter a compreensão de que capitalismo é esse que a gente está vivendo em termos globais, né? Quer dizer, há um processo de crise recorrente e cada vez de maior aprofundamento, padrões de acumulação que restringem o trabalho, né? A fragmentação das cadeias produtivas em escala planetária, quando não se... Não é? Então, tudo isso bastante complicado. A ascensão do pensamento autoritário, do pensamento conservador e até fascista em escala mundial, e esse conservadorismo que avança sobre setores proletários, né? Ou inseridos no processo produtivo, mas desterritorializado político e ideologicamente um senso
classe, né? E tudo mais. O Davi usa a expressão, até para traduzir as relações de trabalho, né? A uberização, né? Quer dizer, de como essa materialidade assume subjetivações, né? Bem particulares, né? Então esse é um processo que a discussão da questão da frente, ela não pode, de frente ampla, ela não pode ser pensada unicamente a partir das conjunturas nacionais, né? Essa eu acho que é uma premissa anterior que se tem que, me parece que tem que ser colocada, né? Ela tem que ser pensada a partir desse capitalismo. Sim. E dessa dinâmica, né? Porque senão, se vai para os ódios, os rancores e as disputas partidárias, aí o negócio fica muito complicado, né? Quando nós viemos aqui, que estamos aqui na sociedade brasileira, nós temos alguns elementos que me parecem importantes e que criam dificuldades para discutir a questão da frente ampla e a questão da frente de esquerda. Um primeiro elemento importante é a contradição, digamos assim, uma contradição muito radical em termos dos projetos estratégicos, né? Quando nós pensamos no democrático popular, as concepções nacional anti-imperialistas que o PCdoB carrega, ou as perspectivas diversas, mas da esquerda, que o Davi denomina esquerda socialista, né? que parte da perspectiva de que o capitalismo está maduro e que precisamos ter um programa de revolução. Esses três projetos, eles são tão radicalmente contraditórios em termos de elaboração estratégica, e aqui esse é um problema bastante forte, né? Claro que as contradições da Unidade Popular no Chile estavam lá, ou da Frente Ampla no Uruguai, mas esse nível de contradição, me parece que ele é um aspecto muito importante para dificultar essa questão, né? Em segundo lugar, são partidos vindo do democrático popular, passando por esse, né, nacional anti-imperialista, até chegar à esquerda socialista. Você tem influências que são decrescentes no âmbito da classe, mas todos eles com muita fragilidade de penetração realmente na massa da classe trabalhadora, né? São, por assim dizer, placas tectônicas que estão situadas, mas que não têm realmente um enraizamento social tão profundo, né? Se o MST é importante, mas o MST é 200 e poucos mil militantes e uma influência que é muito pequena e residual quando você pensa em 14 ou 16 milhões de trabalhadores do campo que não têm terra, né? Então é essa condição, quer dizer, projetos estratégicos radicalmente distintos, partidos que não têm essa penetração tão profunda, mas que têm uma presença na intelectualidade, têm uma presença nas estruturas sindicais ou de movimentos estudantis, ou seja, nas superestruturas organizadas, né, dessa sociedade, aí eles estão bem postos e tudo mais. Nas universidades. Nas universidades, né? E aí entra um terceiro elemento que eu destacaria, também nessas dificuldades de pensar a frente ampla, que é a cultura do hegemonismo e do exclusivismo político, bastante forte, e essa onda mais recente, né, do identitarismo pós-moderno, né? Porque, e aqui tem cara e coroa também, que se alimenta, né? O hegemonismo, que pode estar tanto como reação de um coletivo pequeno em relação a uma prática hegemonista mais robusta de cima para baixo, de uma força política maior, mas esse hegemonismo, ao mesmo tempo, instrumentaliza a pós-modernidade, o identitarismo e a legítima luta contra as opressões como parte da instrumentação do próprio hegemonismo, né?
Então isso cria um processo de bastante complicado no sentido da construção da frente ampla, né? Ela é sempre, veja, o máximo que nós temos até agora são 2 documentos assinados pelos partidos da oposição de esquerda, né? Que vai do PDT, passando por PCB, PT e tudo mais, né? Quer dizer, o que nós temos é isso, nós não temos efetivamente a frente ampla no sentido da construção de uma definição muito clara, minimamente político-programática mínima, né, entre partidos e movimentos sociais de direção nacionalizada, né, como MST, MTST e assim por diante. Né? Então aqui nós temos um problema. Quando nós descemos para a questão da frente de esquerda, outras dificuldades. Porque aí o campo de disputa é um campo maior, essas posições políticas quase sempre estão enredados nos mesmos lugares, de novo, o hegemonismo e a instrumentalização das lutas contra as opressões, que se dá também em escala mais ampla, ela se transforma num instrumento deletério das disputas no campo da esquerda socialista, né? Na disputa pelos espaços, na disputa do pudim que é tão pequeno, né? E esse degladinho aqui. E aí, por fim, entra, e aí, claro, e aí eu falo como militante de um partido, quer dizer, um partido que não quer se permitir a pequena política, que não quer se permitir esse tipo de disputa deletéria e canalha. Né? Mas aí entra um outro problema, por fim, porque se você tem a frente de esquerda, se você tem a frente ampla e a frente de esquerda, e conforme o Davi chamou a atenção, são frentes, na verdade, que se movimentam, né? Quer dizer, não é uma e outra, na verdade é um movimento em que uma internaliza na outra e tem o terceiro ente, que é o partido, né? E aí a dificuldade, por exemplo, de trabalhar essas dimensões complexas com a militância partidária, né? De ter esse continente de desafios, a instrumentação para fazer as mediações, não é? Políticas. E aí tem de ter esse partido e essa militância tendo muito clareza de qual é o seu lugar, qual é a sua linha, qual é a sua prática, qual é a sua política, né, e tudo mais. Né? Então eu queria te fazer que a gente retomasse, né, essa questão. Se há bons conselhos, quais são os bons conselhos para se pensar, ou alguns elementos importantes para se pensar essas relações? A atuação do partido, a sua intervenção na frente de esquerda, a sua intervenção na frente ampla. Né? Quais são os bons conselhos para se tentar uma equação política que permita uma orientação razoável nessa direção? Bom, dificílimo, né? Só isso. Não posso dizer que, não, se o conselho é tão bom assim que já vou vender. Mas eu não tenho os tão bons conselhos, não. É um pouco da experiência da história da gente, né? Nos anos 60 houve essa oscilação na linha do partido, né? Se investia mais, não se usava tanto essa expressão, né? A amplitude da aliança social, quer dizer, que você insistisse em puxar um pedaço da burguesia para frente, né? Ou se você pegava e ficava aos pés do movimento popular, né? Quer dizer, ficou aquela oscilação, quer dizer, isso está marcado, né? O 5º Congresso foi para um lado, a Conferência de 62, no meu modo de ver hoje, colocou a coisa nos eixos, foi mais para a esquerda, né? Mas a oscilação na prática política do partido continuava. Tanto que depois da derrota de 64, a divisão se expressou claramente, né? Quer dizer, de forma muito ruim, né? Para a esquerda em geral, para o partido e tal.
Isso apareceu de novo fim dos anos 70, no começo dos 80. Quer dizer, de novo havia aquela coisa, a discussão que me parece absolutamente bizantina hoje, né? Se a prioridade era a questão nacional, a questão democrática, uma coisa absolutamente boba, uma relação dialética, obviamente, né? E quem faria parte da frente democrática? Então, às vezes se pensou ali em questões de personalidades. Houve uma disputa enorme, não sei se você já era nascido naquele tempo, né? Ou leu alguma coisa a respeito, quando o Jânio Quadros pediu para ingressar no PMDB. Não sei o que, sim e não, não deixaram ele entrar, né? Depois aquela coisa do apoio ao general Alegretes, né? Quer dizer, não, o cara está se desprendendo do regime e já é nosso aliado. Mas veja que mesmo assim era mais fácil. Quer dizer, quem está contra a ditadura estabelecida é nosso aliado. Então vê que a tal da frente se ampliava, mas na medida que ela se ampliava, ela ficava menos profunda, né? A democracia dela recuava, né? Na frente democrática ela ficava mais conservadora. Outro exemplo patente dessa conjuntura, que foi decisivo na verdade, quando houve a tal da reforma partidária, quando o Partido Popular do Tancredo Neves e do Magalhães Pinto ficou inviabilizado e eles entraram no PMDB, o que significou? A correlação de forças interna ao PMDB mudou completamente. O PMDB ficou mais conservador e a influência relativamente grande que a esquerda comunista tinha diminuiu, né? Mas era a posição do PCB, estava errada. Quer dizer, na verdade, naquele momento, eu acho que o que estava errado é você ser um frentista democrático assim, até o fim, né? Todo mundo entra na frente democrática e você não mostra a cara. Quer dizer, uma coisa que o Partido Grego, por exemplo, jamais fez foi esconder a cara. Então, na hora que você mostra a cara, você já não tem uma importância nenhuma, que foi o que aconteceu, né? E outra coisa, essa discussão está sendo posta hoje, está na ordem do dia do PCB, né? É parecidíssima com a carta aos comunistas do Prestes. Ele dizia, nós temos uma frente democrática, né? Que entra a burguesia nesse negócio porque ela está contra a ditadura militar, uma grande infração dela, né? Mas nós temos que montar a frente de esquerda, que é o movimento operário popular. Tem duas coisas ali juntas, né? Difícil de entender, certamente, né? Difícil de atuar também, mas eram coisas diferentes, porque naquela posição do PCB, que era só a frente democrática, e não se compunha a frente de esquerda, e não se priorizava a organização do proletariado no movimento popular, o que aconteceu? Você entregou a hegemonia para a burguesia, assim. E ele virou uma força auxiliar. Exatamente. É a montagem da autocracia política. Enquanto existiam, né? Enquanto conseguiu sobreviver, porque depois também foi se degringolando ali, né? Então, os erros daquele momento, quer dizer, são bastante expressivos, né? De coisas que não devem ser colocadas, porque naquele momento se ficou assim, não, nós somos muito mais aliados do Tancredo Neves do que do pessoal que está montando o PT. Você pode falar, é um bando de cretinos, os caras estão equivocados, etc, etc. Você podia falar o que quisesse, né? Mas quem que estava com a massa operária? Então, vários, né, grupos de esquerda pegaram a oportunidade e entraram no PT. Vários grupos dos derrotados da luta armada entraram no PT. Falaram, bom, agora estamos no movimento popular, nós vamos dirigir o movimento popular. Também não deu certo, né? Porque a prevalência ali da esquerda católica era tão grande e de um sindicalismo concebido como aparelho fora da fábrica. Esse também foi fatal, porque existia organização dentro da fábrica,
E os sindicatos tiraram essa organização que estava dentro da fábrica para dentro da sede do sindicato. Ele matou, né? Matou. Quer dizer, veja, então o PT tem um problema também congênito, não é que ele se degenerou no caminho, ele tem um problema congênito. Quer dizer, então, todo esse. Há um guia de tragédia, né? Toda essa trajetória, dos anos 80 para cá. O velho PCB se desmilinguiu, o PCdoB virou claramente oportunista, porque hoje, quando ele aposta numa coisa para lavar a própria cara, que o governo do PT era neodesenvolvimentista, é conversa mole, né? Porque isso não existe. Isso não existe. O que existe é vamos dizer assim, um neoliberalismo mitigado, né? O mitigado, eu lembro do Brizola, né? Quer dizer, um social-liberalismo. E aquilo só funciona quando você tem um pouco de recurso para jogar para a patuleia, né? Porque na verdade a prioridade é sempre o banco, sempre foi. É isso que não diferencia essas fases todas. A prioridade é sempre o banco. Então, é o homem mais sortudo do Brasil, não, depois do Zagallo. Lula. O primeiro é o Zagallo, depois é o Lula. O bom das commodities. Teve sorte esse Zagallo, hein? A minha mulher estava dizendo que estava circulando lá no círculo lá das listinhas dela, dessa bobajada aí, né, de WhatsApp, que tinha umas meninas falando, porra, essa Rosângela tem uma sorte, né? E o Lula mais ainda, o cara consegue uma mulher de dentro da prisão, né? E nós aqui não conseguimos nada, né? Solto aqui no bar, livre, solto e nada. Achei muito engraçado. Que sorte esse Lula, né? Mas, de fato, esses são os desafios da prática política do cada dia. E qual é a exigência? De quadros, né, como se dizia antigamente, muito qualificados. Tem que ter preparo ideológico e preparo de militância. Quer dizer, nem todo mundo, já dizia, nem todo mundo é bom para fazer tudo, né? Quer dizer, tem gente que é bom agitador, outro é bom organizador, né? O outro investe lá em teoria, quer dizer, cada um é bom em alguma coisa, né? Que se faça isso. Quer dizer, quadros geniais, assim como, sei lá, o Lenin, ele era tudo, né? Ele fazia tudo direitinho, né? Mas cada um de nós tem que ser qualificado, né? Ideologicamente, ler, estudar, isso é fundamental, fundamental. Ler os textos clássicos, porque uma coisa interessante, no Brasil há uma boa produção, digamos assim, da cultura marxista, reconhecida internacionalmente. Agora, é aquilo, né? Nós não cola, estamos lá na catedral, né? Não é que você tem influência, porque nas grandes cidades, hoje o grande desafio é ganhar as periferias das cidades, porque é aí que está o ponto tenso da vida social. A grande tensão, a grande contradição está ali. E onde está? O que acontece nas periferias, né? Estou generalizando, mas enfim, que é um risco sempre. Mas você tem uma disputa ideológica, que é ideológica, entre o tráfico e as igrejas evangélicas. O movimento hip hop foi muito interessante, porque quando eles entraram nessa disputa, né? Nós estamos de fora, não chega nem perto. Pois é. O tráfico dos evangélicos. Pois é. Com a relação. Pois é. Né? Mas essa barreira tem que ser rompida, né? Essa barreira tem que ser rompida de alguma maneira, sabe? Pela arte, por um discurso que seja, que aí eu não tenho conselho nenhum para dar, né? Coisas ainda para descobrir, mas há que ter uma entrada por aí, porque é essa que é a questão. E na verdade existe uma aliança entre o tráfico e a igreja evangélica. O cidadão vai preso,
Quer dizer, na hora que ele sair, ele está reintegrado ao tráfico. O único jeito dele sair é se ele virar irmão na igreja. Essa que é a coisa, né? Quer dizer, vocês não ficam irritados, por exemplo, ao ver entrevista de jogador de futebol, né? Todos eles, né? Graças a Deus, diz que Deus é maior, né? Que eu fiz o gol porque Deus me iluminou. É todo um discurso evangélico. Fora se comemora gol que fala. Pois é. Aponta para ele mesmo, né? Pois é. Não é? Gol não é meu nome de Deus. É uma coisa, quer dizer, veja que isso é a regressão, isso é barbárie, porque essa coisa não existia. Está certo que a gente tinha uma noção romanceada, né? Assim, muito da questão do morro no Rio de Janeiro, que é onde tinha as escolas de samba, tinha o samba da melhor qualidade, né? Veja, isso tudo degringolou, já era. Então, como é que vamos barrar esse avanço, né, da barbárie? Ele tem que jogar dentro dela. É muito difícil, o desafio é gigantesco, mas vale viver assim, enfrentar o desafio. Que hora que é a merenda? Eu acho que nós chegamos num ponto que é o seguinte, às vezes a gente pensa que está num estágio um pouco adiante e na verdade a gente omite de fazer as coisas mais básicas que realmente precisam ser feitas. Pois é. E eu avalio isso pela atuação dos movimentos, das lideranças de direção sindical. Eu participo de uma categoria dos urbanitários que hoje, há uns 20 anos atrás, 60% era analfabeto, semi-analfabeto. Hoje, nos cargos mais simples, se o camarada não tem segundo grau, ele está fazendo, ou está com curso superior, ou está fazendo. Então, é uma realidade bastante diferente e os sindicalistas fazem o mesmo discurso economicista dos tempos para trás, avaliando que a classe não tem condições de assimilar um discurso de transformação social, um discurso de uma capacidade de entender que o capitalismo não é o sistema que tem saída para a classe operária e não faz esse discurso. Nem e aí, eu não vou entender mesmo, eu não vou falar, não vai parar com isso. Nem em discurso de oratória vocal, nem em material escrito, nem nada. Então, eu acho que esse é um grande problema. Porque se a gente não traça uma perspectiva, um diagnóstico do que está sendo, e não tem a capacidade de traçar uma perspectiva, ou omite essa perspectiva, como é que essa classe vai se entender como classe e vai avançar numa compreensão classista, em prol de um processo revolucionário? Qual a função do sindicato? É educar os trabalhadores? Porque quando você organiza, a palavra organização está ligada à educação. Sabe, elas são indissociáveis. Você educa, se organiza, você educa. Né? Quer dizer, então o sindicato, de alguma maneira, é uma escola. Mas se não cumpre esse papel, é um bando de burocrata lá com o pé na mesa, esperando o salário chegar. Para com isso. Que essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. Eu traduzi esses dias um textinho fantástico, que era o assunto do centenário da Revolução Húngara, né? Então eu comecei a falar para vocês um artiguinho bem curtinho do Gramsci, depois da derrota. Então, ele analisando a questão da derrota. E ele centra a discussão no negócio do sindicato. Mas mete o pau no sindicato. Né? Porque os sindicalistas, eles entendiam que a função deles é essa de defender o salário dos trabalhadores, o emprego dos trabalhadores, essa coisa toda, bem tradicional. O economicista puro, né? O puro economicista.
Ele falou, os caras não. E quem vai na direção do sindicato? Aqueles que falam melhor. O cara que é desinibido, vai lá e blá 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 blá, tal. Pronto, o cara ganha, né? E o que ele, Gramsci, entende? Não, o sindicato é uma escola do trabalho, tem que ensinar os trabalhadores, primeiro, né? Educar, não só politicamente, culturalmente, organizar e ensinar a incorporar o processo de trabalho, a conhecer o processo de trabalho. Para quê? Para quando a classe operária assumir a direção da economia do país, ele sabe. Essa que é a questão. Quer dizer, então é uma escola do trabalho. Porque agora, se é uma escola do trabalho, o sindicato tem que estar dentro da fábrica. Um trabalho fascista por uma direção de sindicato, ele contesta essas visões religiosas, igrejeiras que a categoria tem, sem falar nisso. Sem falar de A ou B, se está certo, Deus está errado, Deus está... Não, o problema não é nem o tal de Deus, o problema é o pastor, o charlatão que leva você na conversa para te levar 10% do seu salário. Que é isso, o cara está cheio de charlatões aí. Você vê os caras falando, meu amigo, para com isso, tudo bandido, cara. De Macedo, Malafaia, os caras são tudo bandido. É evidente, não é? É evidente que vai ter um pingo de consciência, né? Tudo marginal. Pode ter lá os bem intencionados, pois, né? Mas que a estrutura é bandida, é. Vamos encerrar? Vamos. 10 horas, está batendo o sinal. É isso aí.